Bom, continuando então com o nosso estudo, nós vimos que para acessar o Visual Basic, nós precisamos estar com a guia desenvolvedor habilitada e a partir daí é só clicar nesse botãozinho que fica bem na parte superior à esquerda da nossa faixa de opções. Uma outra forma também que nós podemos acessar o VBA é através do atalho Alt mais a tecla F11, ok? Nesses próximos slides que nós vamos ver, nós temos algumas características do ambiente de trabalho do VBA, tá? Então, aqui tá falando como esse ambiente de trabalho é composto, certo? Aqui nós temos um exemplo do ambiente de trabalho do VBA, ok? Então, esta é a estrutura que nós vamos ver na prática daqui a pouquinho, certo? E aqui, nesta imagem, nós temos de forma clara o que é o projeto VBA. Aí, nesse ponto, vocês podem perguntar, mas que projeto VBA é este? Bom, toda vez que eu crio uma rotina qualquer, seja utilizando o editor do VBA ou ainda através da gravação de uma macro no Excel, eu estou criando um projeto VBA, tá? Então, o projeto, na verdade, é a reunião de 3 elementos que são os objetos, os módulos e os formulários, tá? Todo projeto VBA vai possuir obrigatoriamente este elemento que se refere aos objetos do projeto. E que objetos são esses? São a pasta de trabalho do Excel e todas as guias que compõem esta pasta, ou melhor, todas as planilhas, ok? Pode também ter módulos, ou pelo menos um módulo, certo? E pode ter formulários. Os módulos são, na verdade, os containers, onde vão ficar armazenadas todas as rotinas que nós criarmos em VBA e também todas as funções que nós desenvolvermos no VBA, tá? E os formulários são formulários para entrada de dados específicos que nós podemos criar para uma determinada necessidade, certo? Então, esses são os elementos do projeto VBA, ok? Aqui depois está falando da janela do projeto VBA ou Project Explorer, tá? Aqui também nesse slide. Nesse slide está sendo reforçado a questão dos elementos que compõem o projeto VBA. Então, notem, aqui ao lado nesta imagem nós podemos perceber, aqui é o nome do projeto, VBA Project, e esse projeto vai receber o mesmo nome do nosso arquivo Excel ou da pasta Excel, tá? E aqui nós temos um exemplo da estrutura. Então, primeiro, os objetos, que é composto pela pasta de trabalho e todas as suas planilhas. Depois, os formulários que nós tivermos criado para esse projeto. E, por fim, os módulos, ok? Bom, agora eu vou pedir para vocês pausarem esse vídeo e abrirem um arquivo Excel novo para nós vermos na prática como é a estrutura desse ambiente de trabalho, certo? Aqui eu já estou com o meu Excel aberto, vou me posicionar aqui na guia desenvolvedor e vou clicar no recurso Visual Basic. Então, aqui está o nosso ambiente de trabalho, certo? Notem que essa parte da direita é onde vai ser exibido o nosso VBE, que é o editor do VBA, tá? E aqui na esquerda nós temos, então, a janela do projeto e depois, embaixo, a janela das propriedades. Um pouquinho mais aqui em cima, nós temos, então, a faixa de opções com as guias, tá? Então, cada guia vai ter alguns comandos que a gente pode estar utilizando, ok? E essa faixa um pouco mais abaixo é a nossa barra de ferramentas de acesso rápido, tá? Esta barra de ferramentas
pode ser personalizada. Então, caso eu queira colocar alguns comandos que eu acho interessante, excluir outros, eu vou clicar nesta setinha aqui, e nesta opção eu vou poder selecionar algum dos recursos padrão, tá? Ou ainda eu posso utilizar esta opção para personalizar a minha barra de ferramentas, tá? Então, note que os comandos são agrupados por categorias. Então, é só clicar na categoria que eu desejo, verificar quais os comandos que existem e fazer a minha personalização, ok? Vou clicar aqui em fechar. Bom, aqui na janela de projeto, conforme a gente viu lá no nosso material, tá? Eu tenho o projeto VBA, então ele vai abrir um projeto toda vez que eu acionar o VBA ou que eu gravar uma macro, por exemplo, tá? E aqui nesta estrutura eu tenho o nome do meu projeto, que é o mesmo nome da minha pasta de trabalho, ok? E aqui embaixo eu tenho os elementos que compõem esse projeto. Então, note que nesse projeto aqui eu só tenho os objetos, que é a pasta de trabalho e a guia, que não tem nome, né? Tá como planilha 1, ok? Se eu tivesse mais planilhas nesta pasta de trabalho, elas iriam ser relacionadas aqui embaixo também. Se eu tivesse criado alguma macro ou criado alguma rotina, eu teria uma outra estrutura aqui, um outro elemento que se chamaria módulo, ok? Se eu tivesse formulários, também elas iriam aparecer dentro dessa estrutura no meu projeto, ok? Veja que aqui está aparecendo outros projetos para mim, tá? Então, por exemplo, eu tenho o Solver, eu tenho aqui esse project do Funk.res, tá? E eu tenho aqui um outro project da pasta Personal, que é uma pasta de macros do Excel, tá? Pode ser que para vocês não esteja aparecendo, isso vai depender muito dos recursos que cada um tem ativado no seu Excel, ok? Então, não se preocupem se não estiver aparecendo. E com relação a esta janela de propriedades, então veja que cada objeto dentro do meu projeto, tá? Possui propriedades específicas. Então, basta eu clicar aqui para me posicionar e aqui embaixo vou poder ver uma lista dessas propriedades. O que são essas propriedades? As propriedades, na verdade, são características específicas, atributos específicos de um determinado objeto, ok? E essas características a gente pode estar ajustando conforme a nossa necessidade. Por exemplo, aqui, ó, nesse objeto que corresponde à planilha, o nome do objeto tá como planilha 1, tá? Eu posso ajustar esse nome alterando para um nome que seja mais significativo para mim, tá? Então, assim como o nome, eu vou ter outras propriedades que eu posso estar ajustando. No decorrer desse curso, nós não vamos ter como ver todas as propriedades de todos os objetos, certo? Mas algumas, pelo menos as mais utilizadas, nós vamos estar personalizando durante os nossos exercícios, ok? Então, continuamos na nossa próxima videoaula.